Começa agora o Top 10. Top 10. Todas as semanas com os melhores, com os maiores, São as menores, com as piores, com as mais bizarras. Curiosidades com Tato Tarkan e Professor Mauri. Então segura a cadeira, porque vai começar. Vai começar. Sejam bem-vindos a mais um Top 10. Eu sou o Tato Tarkan e aqui do meu lado o vampiresco Professor Mauri. Cavalaria! É um prazer estar aqui contigo, seu Tatarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que chega toda sexta-feira no seu feed, preparado com estaca e cruzes. Cruzes credos. Lembrando você, querido ouvinte, querido ouvinta, querido ouvinte da nossa campanha, se você ouviu um podcast e gostou, seja ele da Rede Geek ou não, compartilhe e ajude a podosfera a crescer. Pode compartilhar nas redes sociais, no grupo do WhatsApp, pode abrir a janela e gritar: ouçam a Rede Geek em redegeek.com.br. Exatamente, não importa. E se você gosta muito, vai lá e avalia a gente no Spotify, porque faz toda a diferença. Agora, se você odeia o nosso trabalho, você também pode prejudicar a gente indo lá no Spotify e dando 4 estrelas pra gente. Na verdade, isso atrapalha muito a gente. É isso aí. Se você ama, você dá 5 estrelas. Se você odeia, você dá 4 estrelas. Então, prejudique a gente, vai lá no Spotify e dê 4 estrelas. E essa semana, professor Mauri, nós vamos falar sobre vampiros em Hollywood. Isso mesmo, essas criaturas amadas, essas criaturas que a gente adora ver na telona da sétima arte. Vampiros do cinema. Porque, assim, essas criaturas da noite, os vampiros, despertam paixões desde que eles ganharam as telas do cinema no começo do século passado, né? Não é uma coisa nova, os vampiros tanto que bombando. foi difícil escolher os 10 mais aqui da nossa lista. Mas nós chegamos a um consenso depois de muita briga, gente querendo colocar o Batman aqui. É porque falaram morcegão em algum momento. Assim, não, vamos selecionar os maiores morcegões. Aí o Batman, não, o Batman é um detetive. Aí teve outra discussão gigantesca. Top 10 detetives do cinema. Isso. Não, vamos fazer top 10 vampiros do cinema, senhoras e senhores. E eu, nesse momento, queria muito ter direito de tocar aqui Asa de Águia, a dança do vampiro, mas infelizmente... Só deixa a galera completando. Dança do vampiro. Não, meu Deus Pra mim, a melhor parte é: gatinha põe o dente no pescoço do rapaz. Na dança do vampiro, você se satisfaz. Não faz o menor sentido. E eu quero aproveitar e deixar a menção honrosa para vários vampiros e filmes que poderiam ter entrado na nossa lista. Assim, só pra citar alguns, porque é muito difícil, tá? Tem o Drácula 2000. Não é possível. Tem os vampiros de John Carpenter. Sim, é muito bom. O Drácula morto mais feliz de Leslie Nielsen. É muito genial. Tem o vampiro que o Jim Carrey faz no Procure-se um Rapaz Virgem. Tem o vampiro Barnabás, vivido por Johnny Depp em Sombras da Noite. Faça a sua lista, manda pra gente, porque no saque a gente comenta. Porque tem muito vampiro que vai ficar de fora, mas a gente vai selecionar só o tufo do Mufurufo. Mas Tato, qual vai ser o critério de seleção pra fazer esse top 10? A gente vai classificar quanto mais icônico e mais amado o vampiro, a vampira, os vampirex forem. Simples assim. Porque senão a gente vai ficar maluco, porque não falta vampiro no cinema. Então faça a sua lista que começou Top 10! A 10ª colocação abrindo o Top 10, senhoras e senhores, a Esmeralda de Um Drink no Inferno.
Te pegou. Pelo amor de Eu tô com Deus. essa música na cabeça. Pelo amor de Deus. É o drink do vampiro. Estamos falando aqui, senhoras e senhores, da Esmeralda, aquela vampirona que, pelo amor de Deus, naquele filme Um Drink no Inferno, maravilhoso, onde ela dança ao som de uma banda meio mexicana, meio rock and roll, ela usando uma serpente pelo corpo, tal, até que ela vê o sangue jorrando da mão do Tarantino. Da própria mão do Tarantino. É isso aí ela vai lá e fica louca, se revela, e aí à noite o Drink no Inferno começa de verdade, A né? gente podia já colocar aqui todos os filmes, série e tudo junto. Porque... Porque já tá tudo aí, tudo aí. Que aí tem a Esmeralda, mas a gente também pode considerar a Sônia Braga, que ela fez Drink no Inferno 3, né? É isso aí, não, velho. A gente tá falando de filmes de vampiros, a gente tá falando de vampiros. Não, eu tô falando de vampiros, todos os vampiros Drink no Inferno, é isso aí. Tá tudo na mesma lista, Drink no Inferno, sinta-se representado. Cara, né, esse filme é fenomenal. Pra quem nunca assistiu, vale a pena assistir, porque ele tem aquela carinha de meio de filme B, e o Tarantino é um dos atores. Cara, de verdade, é muito, muito legal. Eu lembro de eu, pequeno Mauri, acordado pra assistir o filme na madrugada, na Bandeirantes, por mais que você ache que era outra sessão, não era. Era pra ver o Drink no Inferno, você tá atacando. Você tá dizendo quem sou eu pra ficar discordando de você aqui no programa? Quem sou eu? 9. Na nona colocação, Blade, o caçador de vampiros. Caraca, mano. Que ele é um vampiro, caçador de É, vampiros, então, né? Quero reforçar velho, isso. É muito bom, cara. É sensacional. O Blade é tão foda que só o FBI pegou ele, né? Exato. Não, e eu quero deixar bem claro que talvez muita gente não saiba. Talvez hoje, com a alta dos filmes da Marvel, algumas pessoas já saibam, mas Blade é um personagem da Marvel, né? É. Tem quadrinhos e tudo mais, e que faz parte do MCU. Não sei se com Wesley Snipes, mas vai aparecer por aí. Cara, eu acho que eles vão colocar. Vai ter Blade. Tem que ter, não, tem que ter o Wesley Snipes. De verdade. Bro, eles não podem fazer isso com ele. Ah, professor Mauro, eu não sei se já tem mais condições. A gente tá falando de um filme de 1998, Mauro. Faz tanto tempo, mas faz tanto tempo que não sei mais que tipo de vampiro ele vai ser, entendeu? Né, eu fico até me questionando se ele deveria entrar nessa lista, né? Porque ele é um meio vampiro, meio humano. É, né? na verdade, a questão toda é meio complicada, porque a mãe do Blade, que foi mordida por uma criatura na noite, né, quando ela tava grávida, e aí o herói nasceu meio híbrido, né? Ele tem essa questão de... ele anda no sol numa boa, por exemplo. Ele é isso aí, ele é o vampiro que pode andar de dia. Exatamente, exatamente. Né, ele tem aquela espada fenomenal. Pô, eu queria ser o Blade, de verdade. Na história, Blade tenta encontrar o Deacon Frost, que é um vampiro que planeja invocar o deus do sangue La Magra com o objetivo de dominar o mundo e escravizar a raça humana. O tal Deacon Frost também anda no sol, mas aí é porque ele se lambuza com protetor solar. Tem inclusive uma cena no filme que o Blade encontra com ele na rua e o cara tá muito branco, tipo, lotado de protetor solar. Branco, muito branco mesmo. Quem não tem cão caça com gato, né? É o negócio. E o filme é da hora, cara. O filme é todo da hora. Tem vampiro fritando por luz ultravioleta, tem banho de sangue. É muito, sei lá, eu tenho um carinho especial por Blade, porque na época eu era um pequenino jogador de RPG, né? Então, quando saiu o Blade, eu falei, nossa, é o jogo vampiro, é isso, eu quero ser o Blade. É isso aí, cara. Sem contar que é o herói negro da Marvel protagonizando um filme de Hollywood bem antes de Pantera Negra, mano. É isso aí, tá aqui na nossa lista. 8. Na oitava colocação, Jerry, do filme A Hora do Espanto. Cara, a gente tá falando de Friday Night de 1985. Tá falando do vampiro sedutor vivido por Chris Sarandon. É isso aí, esse clássico que foi dirigido por Tom Holland, que não é o Homem-Aranha. Não, exatamente. Estamos falando do diretor de cinema, Porque o Homem-Aranha não tinha nem nascido em 85. Caraca, a gente tá ficando velho, né? Não, o Homem-Aranha é Tom Holland, né? O Homem-Aranha como personagem já existia, mas... Mas falando aqui um pouco da história, né? Na premissa
Charlie Brewster é um adolescente fanático por filmes de terror que começa a suspeitar que Jerry, seu vizinho, é um vampiro. Para provar a sua suspeita, Charlie pede ajuda para Peter Vincent, apresentador do seu programa de terror preferido. Só que o tal apresentador, além de covarde, não acredita em vampiros e está no negócio apenas pelo dinheiro. E aí, pra piorar, a mãe de Charlie, que é encantada por Jerry, convida o doce vizinho pra entrar em casa, sem saber que é um vampiro. Porque a gente sabe, né? Quando o vampiro só entra se você convida. O vampiro não pode entrar na sua casa, a isso não ser que você convide ele. E o filme, de verdade, ele é muito legal, ele é muito divertido. Naquele universo meio high school nerd dos anos 80 mesmo, sabe? Uma batalha entre um nerd recluso contra um vampiro sexy e poderoso. O filme, inclusive, ganhou um remake em 2011 com Colin Farrell, que faz o Jerry, que aparentemente é um bom remake, mas o original, né? Coisas dos anos 80, 90 são sempre muito melhores. Mas o Farrell é um gatão, gatão. É um pedaço de mau caminho. É um pedação de mau caminho pro inferno. Sete. Na sétima colocação, David, do filme Garotos Perdidos. Mais um filme dos anos 80, você tá tarcando. Sim, a gente tá falando aqui do David, que é o líder da gangue de motoqueiros vampiros. Vampiros motoqueiros. Mas... Vampiros motociclistas. Vampiros sobre rodas. Sobre duas rodas. Exatamente. Não tem como dar errado, cara. Não tem como dar errado um argumento desse. A gente tá falando de um filme dirigido em 87 por Joe Schumacher. O cara do Bate-Mamilo. O cara do Bate-Cartão de Crédito. É isso mesmo. O David é interpretado por Keith Sutherland. Se você não sabe quem é o Keith Sutherland, é muito fácil. Ele é o agente Jack Bauer. Só que mais jovem, com um brinco de cruz e mullets. Né, em 87. Muito bom. E a história do Jack Bauer vampiro é o seguinte, tá? Depois de se divorciar, Diane se muda para uma nova cidade acompanhada pelos dois filhos adolescentes, Michael e Sam. Atraído por uma bela garota chamada Jamie, Michael entra pra gangue de David sem saber que geral é vampiro. Ou seja, mano, ele entrou em altas confusões. E aí resta o irmão mais novo, no caso, salvar com a ajuda da sua turma. É um filme de aventura com terror trash dos anos 80 e tem muito rock and roll. É legal. É isso aí, Garotos Perdidos é um outro clássico que você que tá aí do outro lado do fone de ouvido tem que assistir porque realmente é muito bom. Velho, é o Jack Bauer vampirão. É o Jack Bauer das sombras. Seis. Sexta colocação, Edward de Crepúsculo. Os puristas vão falar, mas ele não é um vampiro de verdade. Vamos parar aí de mimimi. Mas é um vampiro no universo da pessoa. Da Stephenie Meyer. É um vampiro. Falou que aquilo é um vampiro, que é um vampiro que brilha no sol. Não é que ele morre no sol, ele brilha. Ele brilha. Ele é revelado pelo Ele sol. tem toda aquela parada mesmo de criar esse frisson adolescente, né? De ser o galã do rolê Crepúsculo ali. Cara, então tem que aparecer aqui porque ele é importante, é famoso, ele mexe com o coração e com a cabeça da galera. E eu aposto que tem muita gente também que se a gente não colocasse o Edward aqui ia falar, mas faltou o Edward. Mas então, assim, o Edward tá aqui representando o Batman também. Só... é verdade, não! Isso eu só vou falar sobre isso no Isso Não é uma Newsletter, mano. Sério. E olha, eu quero deixar bem claro, tá? Porque eram 3 livros, tinha Crepúsculo, Lua Nova e Amanhecer. E aí adaptaram pro cinema, ficaram 5 filmes, né? A saga toda. É porque o final divide em 2. Não é aquela coisa que começaram, acho que com Harry Potter e aí virou moda, né? Não, cara, tinha muita coisa dessa. Mas vamos à história, Mauri. Conte-nos a história do vampiro Edward. Então, Edward, que é o Robert Pattinson, foi completamente fascinado pelo cheiro do sangue de Bella, adolescente melancólica vivida por Kristen Stewart. Ela é uma gótica suave, né? Assim, gótica suave. A Bella se apaixona pelo vampiro gatinho da escola, mas fica levemente dividida entre ele e o amigo, que é um lobisomem de abdômen trincadão. Esse é um bom resumo, né? A saga tem luta entre vampiros contra lobisomens, tem bebê vampiro com efeitos visuais bem estranhos, muitas idas e vindas do amor. O negócio é muito louco, Até que no final todo mundo é vampiro e todo mundo fica feliz. Principalmente o estúdio que faturou 5
bilhões de dólares com 5 filmes. Ficaram bem felizes mesmo. Então, esses 5 bilhões faz com que o Edward Seja reconhecido. Não, ele tem que entrar aqui na Entrou nossa no lista. hall da fama dos vampirões de Hollywood. E aí, você já assistiu Crepúsculo, Tato? Cara, eu vou te falar, nunca assisti. É porque você leu o livro, né? Exatamente. Eu prefiro manter na minha imaginação. 5, Na quinta colocação, o Drácula de Christopher Lee, do filme Vampiro da Noite. Rapaz, estamos falando aqui de um filme de 1958. Que dá até pra entender se você não assistiu, né? Às vezes não ouviu falar e É. tudo mais. Mas quem é o Christopher Lee, Tato? A gente tá falando, professor Mauri, do Saruman. Estamos falando aqui de um dos maiores atores de todos os tempos, inclusive com muitos filmes na sua carreira. Sir Christopher Lee. O cara era vocalista de uma banda de doom metal, né? Com mais de 90 anos, eu quero Pelo deixar amor isso de bem Deus, claro. esse cara é demais. Mas o Vampiro da Noite é um clássico, porque Christopher Lee é um baita ator e deu ao Drácula a interpretação. Engraçado falar, deu vida ao Drácula. Ele deu vida ao Drácula, Mas vampiro é um ser morto, né? O Christopher Lee, ele fez um mestre dos vampiros elegante, nobre, temido. Ele mostrou toda a crueldade por trás do mito. E é muito legal porque esse filme é uma adaptação do livro Drácula, né, de Bram Stoker, que foi publicado em 1897. Então, o livro já é um clássico da leitura de horror. E aí o Christopher Lee conseguiu trazer toda essa essência pra sua interpretação de o Drácula. E foi muito marcante, né? Pra quem não conhece, na história do filme, um nobre eslavo condenado à vida eterna deixa a Transilvânia pra ir a Londres em busca de novas vítimas. E aí esses hábitos noturnos chamam a atenção de Dr. Van Helsing, um cientista que acaba se tornando o inimigo implacável desse vampirão que está em busca de sangue todas as noites. O filme é considerado uma obra-prima do cinema a ponto de introduzir uma nova era dos clássicos de filmes de terror. E o Lee fez tanto sucesso em Vampiro da Noite que interpretou mais de 5 filmes como Drácula. Muita gente diz que ninguém bate ele como um vampiro até hoje. Ele é o Drácula. Ele é o Drácula. 4, Quarta colocação, o Drácula, de Bela Lugosi, de 1931. A gente tá falando de mais um filme baseado no clássico de Bram Stoker, né? Drácula, que é um personagem que marcou. Não, Drácula ele foi revivido várias vezes em diversas obras, não só, né, na sua original, mas é referência e a partir dele, né, as pessoas passaram a enxergar o vampiro de uma outra forma, né? Mas no caso aqui do Bela Lugosi, realmente eu acho que ele é o único que poderia estar aí à frente do Lee, né, porque ele é o típico ator que ficou reconhecido como o ator de um personagem só, né, de um papel só, porque ele interpretou o Drácula, né, ali pela primeira vez e acabou ficando marcado por esse personagem, não teve jeito. E virou uma referência de cultura pop, né? A própria banda Bauhaus, por exemplo, escreveu uma canção em sua homenagem intitulada Bela Lugosi's Dead. Ou Bela Lugosi está morto. Em 1976, viu? A capa do Drácula, usada por Lugosi, tá até hoje na Universal Studios. E assim como o Drácula, e graças a ele, o Lugosi virou lenda. O cara é lenda. Ele é o Drácula marcado pra sempre na história do cinema, assim como Christopher Lee. Né? E acho que o Lugosi passou muito bem a capa pro Christopher Lee, né, cara? Realmente são dois Dráculas extremamente marcantes. 3, Na terceira colocação, Grapher-Lock de Nosferatu. Caraca, velho, a gente tá falando de um filme que tem 100 anos, tá? Exatamente, a gente 100 tá falando anos. de Nosferatu de 1922, clássico dos clássicos que está fazendo 100 anos nesse mês. É isso aí, dia 15 de março de 1922 saiu Nosferatu. Interpretado por Max Schreck, Orlok é aquela criatura alta, careca, com dentes afiadas, dedos compridos e orelhas pontudas que é um vampiro estranhão. É isso aí, esse na verdade é aquela figura do Nosferatu, que pra mim é uma figura clássica. Se
se eu imagino um Nosferatu, eu imagino dessa forma. É porque, na verdade, era o Nosferatu e depois, por conta de Vampiro a Máscara, a gente guardou que Nosferatu era um clã de vampiros. É verdade. Mas aqui no caso era a figura. E aí, pra quem não sabe, né, Nosferatu foi a primeira adaptação de Drácula de Bram Stoker para o cinema. E sua fotografia é toda feita com elementos expressionistas. Só por isso ele já merece estar no top 3, mas tem também Orlok, e o Orlok é uma atração à parte. Na história, ele é um conde, proprietário de um castelo no Mar Báltico, e recebe Hutter, um agente imobiliário que viaja até o castelo com o objetivo de vendê-lo. E aí logo a gente descobre que Orlok, na verdade, é um vampiro milenar que, em busca de poder, se muda para Bremen, na Alemanha, para espalhar o terror. Mas o que Hutter faz para parar o Orlok? Uma estaca? Bala de prata? Nada disso. Ele usa a própria esposa como isca. Isca viva. Assista você também no Nosferatu de 1922. Vale a pena. Filmaço. Não tem um ritmo de um Vingadores, né? Mas tá falando de um filme de 1922, tá bom? Vamos lá. Mas que é bom, é bom. 2. Segunda colocação, Lestat, de Entrevista com o Vampiro. Nossa senhora, Sr. Mori. Haja vampiro, hein? Pelo amor Foi de Deus. difícil escolher o Lestat dessa lista. Não, a gente tá falando que tem o Tom Cruise nesse Sim, filme. tem o Antônio Bandeiras, pelo amor de Tem Deus. o Brad Pitt. Tem a Kristen Dunst. É verdade. Meu, sensacional. Aquela menininha de vampiro meu Deus do céu. É assustador. Mas o Tom Cruise levou. O Lestat aqui foi selecionado como o vampiro de Entrevista com o Vampiro. Isso aí é um filme de 1994 que é baseado num livro. Nesse caso, Lestat é interpretado por Tom Cruise, que é o vampiro todo-poderoso, o Senhor da Noite e o mais atraente e perigoso entre todos os vampiros. A história toda começa quando Louis Dupont du Lac, interpretado por Brad Pitt, decide contar a sua vida de mais de 200 anos como um vampiro por um jovem repórter vivido por Christian Slater. Louis narra tantas situações insólitas em sua vida como vampiro que é difícil não perder o fôlego assistindo. Filmaço! E é por isso que Entrevista com o Vampiro está tão no topo da nossa lista, minha gente. Lestat é um dos vampiros mais queridos e mais desejados de todos os tempos. Cara, e todos os personagens são encantadores, todo o universo de vampiresco desse filme é impressionante. Se você não assistiu Entrevista com o Vampiro, assista, vale cada segundo. Recapitulando. E pra você que perdeu muito sangue durante esse episódio, que se esqueceu até mesmo de onde a gente começou, fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando. 10. Décima colocação, abrindo o top 10, a Esmeralda no Drink no Inferno. 9. Na nona colocação, Wesley Snipes com Blade, do filme Blade, do quadrinho Blade. O vampiro que anda de dia. 8. Na oitava colocação, Jerry no filme A Hora do Espanto. Tem o filme Meu Vizinho Mafioso e tem o Meu Vizinho o Vampiro. É isso aí mesmo. 7. Na sétima colocação, David, do filme Garotos Perdidos. O Jack Bauer vampirão. Jack Bauer de Mullet Vampirão. 6. Na sexta colocação, Edward de Crepúsculo. Ele brilha no sol. E fatura $5 bilhões. 5. Na quinta colocação, Christopher Lee com Drácula em O Vampiro da Noite. Dispensa a apresentação. 4. Na quarta colocação, o Drácula, só que de Bela Lugosi, de 1931. 3. Na terceira colocação, Graf Orlok de Nosferatu. 100 anos, Tato. 100 100 anos! Aquela hora que a gente percebe quanto a gente tá velho, né? Nossa senhora. 2. Na segunda colocação, Lestat, de Entrevista com o Vampiro.
Filmaço, se não viu, assiste, por favor. E na primeira colocação, vamos com Gary Oldman como Vlad em Drácula de Bram Stoker. Everyone! A gente tá falando aqui de mais um elenco, assim, poderoso, né? Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Ken Reeves. Ken Reeves nesse filme, né? Não é Ken Reeves nesse filme. Não, mas a gente tá falando de, velho, o Neo que mata vampiros. É verdade. É o Neo. Mas, assim, não é à toa que o filme de 1992 ganhou 3 Oscars. Ou se fala Oscars, agora eu não sei. Qual que é o plural de Oscar? Qual que é o... Plural de chapéu. Qual que é o coletivo de Oscars? É um molho de Oscars? É um molho de Oscars. É um bando de Oscars? Mas, brincadeiras à parte, o Gary Oldman não foi indicado, o que causou indignação geral em Hollywood. Não, pelo amor de Deus, Gary Oldman é sensacional. Mas independente da premiação, o filme foi dirigido por Coppola, que retomou o mito original do Drácula e impactou muita gente na época. Filmaço! Não, e a metamorfose do Gary Oldman, né? Vai da velhice à juventude. Tá impressionante, de verdade. Do homem à fera, né? É realmente precisa ser assistido. E a Winona Ryder, que faz o papel da jovem desejada pelo Drácula, também fez muito bonito na interpretação. O Anthony Hopkins, que encarnou o papel do famoso médico que ousa desafiar o mestre dos vampiros. Isso sem contar, né? O Neo ali, matador de vampiros. O Ken Reeves. Revoltado. Drácula de Bram Stoker é filme definitivo sobre a lenda original dos vampiros. E é por isso que ele tá no topo da nossa lista, porque é filmaço. Você precisa assistir. Se não assistiu ainda, assista. Com certeza tem algum serviço de streaming. Se não tiver, acessa locadeiravermelha.com.br. Caralho. Bela sacada, bela sacada. E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redgeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redgeek.com.br.